Cansaço, tonturas, falta de ar, esses são apenas alguns dos sintomas da anemia, que na maior parte dos casos é provocada pela carência de ferro no sangue. Mas essa não é a única causa, não. E para nos explicar mais sobre anemia, que recebemos aqui no estúdio, o doutor Hugo Martins Oliveira. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado por estar cedendo espaço mais uma vez estar aqui no Ver Mais e bater papo sobre anemia, que é um assunto de extrema importância que atinge a maioria da população hoje e de causa desconhecida ainda. E já a gente, como a gente pediu as perguntas, já tem uma pergunta no WhatsApp que vai abrir então essa entrevista. Vamos ver qual é a pergunta? Eu tenho anemia e quero saber qual é o melhor tratamento para resolver este problema. Esse é o recado, é a pergunta da Jéssica. Então a gente começa pelo tratamento ou falando um pouco o que é anemia para chegar a responder a pergunta da Jéssica. Como é que é essa questão? Então, para a gente entender, para saber o que é anemia, a anemia é causada pela baixa ou então pelo déficit de glóbulos vermelhos, que é a célula que acaba sendo a responsável por levar o oxigênio para toda a célula do corpo para poder funcionar de forma eficiente e eficaz. Quando então tem uma baixa, aí é chamada de anemia. E para eu poder saber se tem anemia ou não, o exame comum e convencional que a gente acaba solicitando é o hemograma, que nada mais é como se fosse o espelho da fábrica do sangue, que é a medula óssea, que eu consigo identificar através dos glóbulos vermelhos se realmente tem uma anemia ou não. Através de identificar a anemia, eu consigo daí passar a ver as causas possíveis da anemia, porque realmente eu tenho que verificar se a minha fábrica está produzindo, ou então se ela não está produzindo, ou se tem alguma outra doença que possa estar acometendo a medula para poder realmente gerar essa anemia. Então, para poder já trazer um pouco de esclarecimento para a causa da anemia da Jéssica, que trouxe a pergunta para nós, é necessário saber o que tem acontecido e não somente trazer a anemia, porque dentro das causas de anemia nós temos que classificar ela para poder propor e fornecer o tratamento adequado para que ela tenha essa melhora e realmente tenha a causa de base identificada. Tem que ver a origem, específico do caso ali, por exemplo, da telespectadora Jéssica, né? Então é importante saber isso, né? Qual é a causa ou de onde que vem essa deficiência, né? Isso pode ser hereditário, pode ser genético ou se adquire? Isso, dentro das causas de anemia, a gente diz que tem as anemias que são adquiridas, que são as mais comuns e as carenciais, que dentro da anemia a forma mais comum é a carência por ferro. Então, todo mundo às vezes pensa que a única causa de anemia é a deficiência de ferro. Então, de forma convencional, é comum os pacientes chegarem e falarem que já fizeram alguma dieta, que já fizeram uma alimentação, ou então prepararam uma alimentação na panela de ferro, ou então já está fazendo suco de beterraba e mesmo assim não tem a eficiência ou então a mudança desse quadro clínico, então a persistência desses exames alterados, porque não foi identificado essa causa base. Tem também as anemias que a gente fala que são hereditárias, que são de origem genéticas, que pode ser então a talassemia, ou então a anemia falciforme, que realmente já tem alguma coisa que herdou do pai ou da mãe, que trouxe já, vamos dizer assim, de herança isso e que tem que ter todos os cuidados ao longo da vida, que onde a alimentação, por exemplo, não vai interferir ou influenciar de forma direta que vá modificar esse exame de sangue. Então, justamente é necessário saber a causa da anemia para poder propor e fazer o tratamento de forma adequada. Temos mais uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta. Uma anemia profunda pode virar leucemia? Essa é a pergunta da Edna. Também uma pergunta comum que os pacientes trazem, que é um mito que trouxeram e vieram falando já ao longo das gerações, que não tem essa associação que uma anemia profunda possa gerar uma leucemia. Na verdade, a leucemia é conhecida como câncer, vamos dizer assim, do sangue, e ele realmente está na fábrica do sangue. Como nós dissemos agora há pouco que as causas podem ser, então, alguma doença que possa ocupar a medula, então a doença, a leucemia que está na fábrica do sangue, se direciona para poder produzir os glóbulos brancos que fazem a leucemia. Então, dessa forma, a produção fica desviada para as células brancas e daí gera uma anemia consequente disso. Mas não quer dizer que uma anemia é responsável, então, que vá gerar, então, uma leucemia. É uma consequência de uma outra doença que pode estar trazendo anemia como uma forma secundária. Essa questão, a gente falou da alimentação.
como que essa anemia adquirida, essa que é realmente pela carência do ferro, que pode ser tratada né, pela alimentação, por essa reposição, como é que a alimentação eu posso cuidar para não ter esse problema? Isso, e daí temos, na verdade, todos nós que ter uma dieta saudável. E essa dieta saudável já tem ricas, na verdade, em sais minerais, e também em vitaminas e também nos oligoelementos, que também inclui o ferro. Então, todo mundo já acaba popularmente utilizando carnes vermelhas, ou então brócolis, ou então suco de beterraba, que não necessariamente deve ser a base essencial de toda a refeição. Mas incluindo isso no cardápio diário da criança, ou então do adulto ou do adolescente, isso é responsável já para poder manter a necessidade diária e a produção suficiente das células dos glóbulos vermelhos. E os sintomas? Como é que eu posso... o que eu sinto que eu, né, vai ligar aquele alerta? Ó, não, vou procurar para ver se não é anemia. Os sintomas não são muito específicos, mas realmente é consequência da falta dessa entrega de oxigênio. Então, você vai sentir o cansaço, a fadiga, a sonolência, o dormir mais, ou então o coração fica um pouco mais acelerado, ou então a fadiga que vai começar alguma atividade física, alguma coisa que você fazia já habitual, tem um cansaço um pouco maior, tem também a falta de ar, também nas anemias carenciais pode ter as unhas quebradiças, nas crianças acaba sendo comum também a mudança do paladar, que algumas têm até o desejo de comer, vamos dizer assim, até terra, que é realmente a mudança do hábito pela carência, pela necessidade mesmo da alimentação diferente. Então, esses são os sintomas gerais e comuns da pessoa que é portadora da anemia. E realmente muito comum o pessoal olhar o tal da mucosa, que eles acabam verificando se realmente está mais vermelhinha ou então mais clarinho, que é a tal da palidez, que são sintomas indiretos da anemia. Mas é necessário confirmar e comprovar na dúvida com o exame laboratorial, que é o hemograma. Isso aí, obrigada pela participação.